Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Leandro mais uma vez aqui. Hoje a gente vai estar realizando um exercício de primeira lei de Mendel. Já existe um vídeo anterior a esse, onde eu estou explicando os termos que são encontrados dentro desses exercícios relacionados à primeira lei de Mendel. Então, importante a galera tá observando lá no canal e tá assistindo esse vídeo. Lá eu estou explicando o que é um homozigoto, o que é um heterozigoto, o que é fenótipo, o que é genótipo e assim por diante, que daí fica mais fácil para quem ainda não está familiarizado com esses termos interpretar o exercício que nós vamos fazer aqui, ó. Tá? Então nesse primeiro exercício que eu adaptei ele, está escrito o seguinte, ó, que cruzando-se ema branca com ema preta, sendo ambos homozigotos para seus respectivos caracteres e com ausência de dominância, obtém-se em F1 100% de indivíduos azuis. E aí o que ele quer saber? Né? Do cruzamento dos indivíduos de F1, obtém-se o que em F2? Né? Qual é a relação fenotípica? Lembrando que fenótipo é aquele que você consegue estar visualizando ali, a característica do indivíduo que você está visualizando. Né? Então, a altura, a cor do olho, o jeito do cabelo, o formato da folha da planta, a cor das pétalas da rosa, tudo isso é fenótipo. A manifestação ali do genótipo. Então, lá no F2, qual vai ser essa relação? Quantos azuis, quantos brancos, quantos pretos, tá? Toda vez que vocês forem começar um exercício de genética, vocês anotem primeiro as informações que o exercício traz, para depois a gente partir para resolução do exercício, tá? Então vamos aqui, ó. Nós temos aqui duas cores, a cor branca e a cor preta. Na genética, na maioria dos casos, a cor quanto mais escura, ela é dominante em relação à cor mais clara. Então, entre branco e preto, quem aqui é dominante? O preto. Então, vamos anotar isso. Nós temos aqui a cor preta. A cor preta, ela é dominante. Então, eu represento por letra maiúscula. Só que o dominante, ele pode aparecer. Eu vou utilizar a letra A para representar a cor aqui, ó. Ele pode ser azão, que ele é dominante, ele pode ser azão e azinho, né? Um homozigoto dominante ou um heterozigoto. Eu não sei se esse indivíduo aqui da cor preta, se ele é azão ou azão-azinho, mas o exercício está me dizendo, ó, ele diz que ambos são homozigotos, tanto a ema branca quanto a ema preta. Então aqui eu já matei a charada. Eu sei que o indivíduo que tem azão, então eu sei que esse indivíduo, como ele é homozigoto, letras iguais, eu sei que ele é azão e a cor vai ser preta. Logo, o branco, que é recessivo, represento por letra minúscula, por ele ser recessivo, azinho, cor branca. Então eu sei que aqui o indivíduo azinho, ele é cor branca. Sempre se atentem a deixar o azinho, porque muitas vezes o programa que você está utilizando, ele volta a letra, ele corrige, então sempre está atento a isso. Ó. Então, a primeira informação que nós temos, que os indivíduos, nós temos a cor preta, a cor branca, preto mais escuro, dominante sobre a cor branca. Ambos homozigotos. Então, se ambos, um homozigoto dominante, um homozigoto recessivo. Voltamos no exercício. Ele está dizendo que aqui existe uma ausência de dominância. Então, esse azão, quando ele estiver em dose simples, no caso lá do F1, esse azão não obrigatoriamente vai trazer a cor preta. Ele está dizendo que no F1, todos os indivíduos nasceram de cor azul. E depois esse F1 foi cruzado com ele mesmo. E isso aí vai formar o que lá depois? Então vamos primeiramente, sabe? Em posse dessas primeiras informações. Que azão cruzou com azinho. Nós tivemos indivíduos cor azul. Então vamos fazer o cruzamento. Nós vamos formar ali o quadro de Pinet. Eu não tinha aqui, ó, azão e azão. Lá no quadro de Pinet, você vai pegar um azão. Formem esse quadro, façam esse quadro lá no caderno de vocês.
Você vai pegar o primeiro azão, colocar em uma linha, em um quadro, o segundo azão no outro quadro. Ó. Então esse aqui, ó, esse primeiro, ó, eu desmembrei ele aqui, ó, um azão em um quadro, um outro azão no outro quadro. Agora, esse aqui na vertical. Agora na horizontal, vocês vão pegar um azinho, colocar um azinho num quadro, coloquei aqui, o outro azinho no outro quadro, tá? Vocês separem esses pares. Não tem problema se vocês colocarem azão aqui e azinho aqui e o azinho aqui. O resultado sempre vai ser o mesmo. Então vamos lá, moçada. Vamos cruzar isso aqui. Como que eu faço esse cruzamento? Depois que eu coloquei uma letra em um quadro, outra letra no outro quadro, uma em uma e outra no outro. Como que eu vou fazer isso aqui? Vocês vão formar os pares, ó. Esse azão com esse azinho, eu vou formar o que aqui? Um azão e um azinho. Esse azão daqui com esse azinho daqui, eu vou ter um azão e um azinho. Formamos a primeira coluna. Agora vamos na de baixo. Esse azão com esse azinho lá de cima, azão e azinho. Esse azão com esse azinho, nós temos novamente azão e azinho. Então esse aqui é o resultado que eu tive em F1. Esse aqui é o resultado que ele me deu em F1. Azão e azinho. Tá, então peraí. Então vamos observar bem isso. Ó, como que eu montei o quadro? Primeiro eu anotei a informação do exercício, ema branca e ema preta. Descobri qual era o genótipo da ema preta e da ema branca, porque o exercício disse que eles eram homozigotos. Homozigotos eu represento letras iguais. Tá? O preto dominante, letra maiúscula, branca recessiva, letra minúscula. O exercício diz que eles foram cruzados e teve F1. Como que eu faço o cruzamento? Né? Um azão coloquei em um quadro, ele está aqui. O outro azão, o segundo, coloquei no outro quadro. Esse aqui é o nosso quadro de Pinet. O meu azinho, coloquei em um quadrinho, coloquei ele aqui em cima, na horizontal, e o outro azinho coloquei do outro lado. Separei esses pares. Depois, peguei um da vertical com um da horizontal, coloquei aqui. O da vertical com o segundo da horizontal, resultado aqui. Depois eu fui para o segundo alelo. Esse azão com o azinho lá de cima, coloquei aqui. E depois o azão com o segundo azinho, coloquei aqui. Eu obtive esse resultado aqui. Ó. Todos eles sendo azão e azinho. Isso na genética eu chamo de heterozigoto. Heteroletras diferentes. Ó. Heterozigoto. Tá. Pela regra do dominante, moçada, esse azão, por ser dominante, teria que dar para esse indivíduo a cor preta. Mas o que o exercício me diz? O indivíduo diz que em F1 todos são azuis. Por isso que é importante a gente se atentar ao que o exercício está nos dizendo. Porque se o exercício está nos dizendo que o indivíduo em F1 vai ser azul, então esse meu azão aqui, ó, vai dar cor azul. Então vamos acrescentar ele aqui. Ó. Então nós descobrimos o seguinte, ó. Se for azão, azão, ele é preto. Se for azinho, azinho, ele é branco. E se for azão e azinho, ele vai nascer com a cor azul. Então essa é a informação que nós temos no nosso exercício. Azão, azão, preto. Azinho, azinho, branco. Então, moçada, esse azão aqui, ó, se o exercício não tivesse dito nada, pela regra de dominância, se ele não tivesse dito nada, como tem um alelo dominante, a cor seria preta. Mas o exercício colocou uma condição. Ele disse que não, se for heterozigoto, ele nasce azul. Essas são as informações que nós temos. Cruzamos o F1, chegamos a esse resultado. Mas o exercício diz outra coisa. Ele diz que aqui, ó, do cruzamento dos indivíduos de F1, o que vai obter em F2? Então nós vamos pegar agora esse azão, azinho, cruzar com ele mesmo para ter o F2. Então nós vamos partir agora para o nosso segundo quadro de Pinet. Então como que vai ser isso? Ó? Um azão num quadrinho, um azinho no outro quadrinho. Olha aqui que eu coloquei aqui. Ó. O azão está num quadrinho, o azinho está no outro quadrinho. Pego um outro azão, azinho, separo as letras. Um azão vai num quadrinho, o azinho vai no outro quadrinho. Lembra que
tenho que separar essas letras aqui, coloco uma letra num quadro, outra letra no outro quadro. E assim na vertical e na horizontal. Agora vamos cruzar esse F1 e ver o que a gente vai obter. Daqui eu tenho um asão com um asão lá em cima. O que eu formo aqui? Asão e asão. Um asão que veio daqui, um asão que desceu de lá. Esse asão com o segundo azinho lá. Então um asão que veio daqui, desce um azinho de lá. Asão e azinho. Agora aqui, ó, nós temos um azinho aqui e um asão lá. Gente, vocês não podem colocar azinho e asão, tá bom? Sempre dominante vem primeiro que o recessivo. Dominante, letra maiúscula. Então vai ficar asão e azinho. Esse azinho daqui com esse azinho segundo. Então vai ser azinho e azinho. E esse é o resultado que nós chegamos no F2. Agora, o que vai formar isso aqui, moçada? Vamos lá na nossa anotação. Se for asão, asão, ele é preto. Se for azinho, azinho, ele é branco. Se for asão e azinho, ele é azul. Então vamos lá. Nós temos aqui um asão, asão. Então vamos deixar aqui esse asão, asão marcadinho. Nós temos um asão, azinho aqui. Então vou deixar ele aqui de outra cor. Outro azinho, azinho, asão, azinho aqui. E por último, um azinho, asão, azinho, asão, azinho. E por último, um azinho, azinho. Cada quadrinho desse aqui, ó, representa 25%. Então, ó, 25, 50, 75, 100%. É só a gente contar agora qual a cor que nós temos nesses 4 quadrinhos. Então, asão, asão. Qual cor que é? Preta. Quantos quadrinhos nós temos asão, asão? 1. Então, nós temos 25% dos indivíduos que vão ser de qual cor? Cor preta. Porque o asão, asão, lá na nossa anotação, seria cor preta. Agora, nós temos 25 aqui. Lembra que cada quadrinho são 25%? E mais 25 aqui, ó. Nós temos 2 quadros, ó. Então, 25 mais 25, 50. Então, 50% vai ser qual cor? Ah, professor, não lembro. Mas, ó, ele é um heterozigoto. Ele é asão e azinho. Quando era asão e azinho, eu nascia com qual cor? Azul. Então, esse indivíduo aqui, ó, 50% azul. E nós temos aqui 25%, que é apenas um quadrinho. Azinho, azinho. Quando era azinho, azinho, né? Então 25%. Quando ele era azinho, azinho, qual que era a cor? Branca. Então o resultado que nós vamos ter aqui seria esse: 25% da cor preta, 50% da cor azul e 25% da cor branca. Somando tudo isso dá 100%? Sim, ó, 25 com 50, 75, mais 25, 100%. Então essa seria a resolução desse exercício. Mas, é aquilo que eu disse, tem que saber interpretar. Eu vou fazer esse mesmo exercício, só que desta vez eu vou tirar essa ausência de dominância para vocês verem como que o exercício ele muda completamente. Então, nesse primeiro aqui, ele trouxe essa condição, que se fosse recessivo era branco, se fosse homozigoto dominante era preto, mas heterozigoto nasce azul. Vamos ver esse mesmo exercício agora com uma pequena modificação no texto. Olha aqui, moçada, para vocês verem como que tem que estar atento ao que o exercício diz, para vocês não errarem. Ó, esse é o mesmo exercício, mas eu tirei só lá a ausência de dominância. Primeira coisa, anota a informação que o exercício te traz. Então, cruzando-se ema branca com ema preta. Quem que é dominante e quem que é recessivo? Preto é dominante sobre a cor branca. Ah, professor, não sei se esse preto aqui, eu não sei se esse preto ele é um asão, asão, ou se ele é um asão, azinho, porque o dominante ele pode ser representado ali das duas maneiras. Eu posso ter um asão, asão, ele é dominante, eu posso ter um asão, azinho, que é dominante também, porque esse asão aqui já é o gene dominante e a característica surge. Mas, voltando ao exercício, ambos são o que?
homozigoto. Quem que é homozigoto? Tanto o branco recessivo quanto o preto. Então, anota a informação. O homozigoto dominante, homozigoto, genes iguais, nasce com a cor preta. Logo, azinho, azinho, nasce com a cor branca. Essa é a informação que nós temos. Esses indivíduos aqui é a primeira informação. Porém, olha o que ele diz aqui para frente, ó, para seus respectivos caracteres e com dominância. Então ele está dizendo que tem dominância aqui. E obtém-se em F1 100% dos indivíduos com a cor preta. Então vamos lá. Vamos fazer o cruzamento aqui e entender. Ó. Então se aqui ó, tem dominância, moçada, esses indivíduos, se ele tiver também o azão e o azinho, ele também nasce com a cor preta. Como que eu sei que o heterozigoto, o azão, azinho, como que eu sei que ele é cor preta e não era igual ao exercício anterior que dizia que se fosse azão, azinho era azul? Porque tá escrito aqui, ó, 100% dos indivíduos foram com cor. Não foi uma cor diferente. Esses outros indivíduos do F1 também foram da cor dominante. Então, nesse caso, diferente do exercício anterior, se ele for azão, azão ou azão, azinho, ele nasce com a cor preta. Por isso, a importância de interpretar bem o exercício e ver como que o exercício está sendo trazido e anotar as informações. Vamos conferir se isso é real mesmo? Se eu cruzar aqui ó, a ema branca com a ema preta, lá no F1 esses exercícios vão ser realmente o cor preta? Vamos aqui então, vamos interpretar aqui, ó. Vou pegar o primeiro azão e vou colocar no primeiro quadrinho e o segundo azão no segundo quadrinho. Esse azão, azinho, não vou utilizar ele, né? Porque meu exercício falou aqui, ó, que eles são homozigotos. Eu estou cruzando homozigotos. Então, ó, o primeiro homozigoto aqui, ó, separei uma letra num quadro, outra letra no outro quadro, e o segundo homozigoto está aqui, ó, o azinho, separei. Vamos formar os pares. Azão, que veio daqui, desce um azinho de lá. Esse azão vem aqui com o segundo azinho de lá. Agora o meu azão com esse azinho aqui, azão e azinho, azão e azinho novamente. Vem um azão de cá, desce o azinho de lá. Vocês observaram que 100% deles ficaram azão, azinho, mas nesse caso ficou azul? Não, o que o exercício me diz? 100% preto. Lá no exercício anterior ele me dizia o quê? Que 100% era azul. Então no primeiro exercício ele me trouxe uma informação, que se fosse 100% azão, azinho, o indivíduo nascia azul. Nesse segundo, eu mudei uma informaçãozinha. 100% nasceu preto. Então aqui nesse segundo exercício, o azão, azinho, ele é preto. Então você tem que ver isso lá no exercício quando você for fazer. O que ele está te dizendo? Tá? Então nesse caso aqui, eu descobri que se for azão, azão, nasce preto. E se for azão e azinho, ele também vai nascer com a cor preta. Então já interpretei aqui o exercício, já vi como que são os genótipos. Ele está me dizendo que tem dominância. Então quer dizer que o azão realmente domina o azinho. No primeiro exercício ele diz que não, a ausência de dominância. Então vocês têm que observar essa condição que ele traz. Então para a gente finalizar o segundo exercício, ó, tem que cruzar agora esse azão, azinho, né, o nosso heterozigoto, cruzar ele novamente para formar o F2. Vamos fazer o cruzamento aqui, ó. Então eu vou pegar um azão, azinho e cruzar com um azão, azinho. Lembrem de separar as letras, ó. Um azão vai no quadrinho e o azinho vai no outro, ó. Um azão no quadrinho, um azinho no outro. Um azão no quadrinho, um azinho no outro. Vamos lá fazer o cruzamento? Esse azão com esse azão eu vou ter o quê? Azão, opa, azão e azão. Esse azão com esse azinho lá do canto, eu tenho um azão e um azinho. Eu vou colocar aqui, gente, azinho e azão. Lembra lá que o dominante vem primeiro? Então eu tenho um azão e um azinho. E aqui eu tenho um azinho e um azinho. Agora, qual que é o resultado que eu vou ter aqui? Agora vocês vão ver como que o resultado mudou completamente. Por quê?
Se eu tiver azão, azão ou azão, azinho, qual vai ser a cor? Cor preta. Então, ó, se tiver pelo menos um azão, o indivíduo é preto. Então, quem que é aqui, ó? Esse aqui tem os dois azão, preto. Esse aqui já tem um azão, preto também. Esse aqui tem um azão, preto. E esse aqui tem um azinho, vai ser cor branca. Cada quadrinho desse representa quanto? 25%. Então eu tenho, ó, 25 mais 25, 50 mais 25, 75. Então 75% dos indivíduos são cor preta. Logo, 25% que restou aqui, que é apenas um quadrinho, 25% são da cor branca. Então, galera, tem que se atentar ao que o exercício está trazendo para vocês. Anota as informações, interpreta se é homozigoto, se é heterozigoto, se é dominante ou não. Então, com base nas informações que vocês vão estar realizando o exercício. Primeira coisa, anotar as informações. Depois que vocês anotarem as informações, vocês vão lá e realizam o exercício. Às vezes, gente, você pode colocar isso aqui também em forma de porcentagem. Ó. Não são 4 quadrinhos? Desses 4, quantos que estão preto? 1, 2, 3. 3 de 4. Então, também posso ter aqui, ó, 3 quartos de indivíduos da cor preta. De 4 indivíduos aqui, apenas um azinho, azinho. Ou 1/4 dos indivíduos de cor branca. Então seria dessa forma. Eu estou colocando pelo quadro de Pinel, mas existe uma outra maneira de vocês estarem realizando o cruzamento, que seria lá o formato do chuveirinho. Isso aqui eu estou explicando dessa forma, que eu acredito que seja mais fácil do aluno não está se perdendo, mas existem outras maneiras também de você realizar pelo formato de chuveirinho, tá bom? Moçadinha, não entendeu? Volta ao vídeo, assiste com calma e tenta realizar depois lá nos seus exercícios diários, tá bom? No mais, é isso aí e um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.